Bora lá, meus isótopos. Questão 32. O composto de borano B2H6 é um gás que pode se decompor em BH3 em alta temperatura de acordo com a reação. Nós temos, meus isótopos, uma reação onde, prestem bastante atenção, onde nessa reação 1 mol de B2H6 se converte em 2 mols de BH3. Novamente, eu tenho 1 mol de B2H6 se convertendo em 2 mols de B2H6. É, Jordan? É. E o que isso implica? Que a relação estequiométrica, nesse caso, é de 1 para 2. Em um sistema isolado com volume constante. Volume constante. Nós temos uma transformação onde não há variação do volume. Uma amostra de 1 mol de diborano é completamente decomposta em 2 mols de BH3. A temperatura final do sistema após a completa decomposição do diborano é igual ao dobro da temperatura inicial. Então, meus isótopos, nós temos uma transformação que ocorre a volume constante, mas nós temos uma variação na temperatura. Sobre a relação entre a pressão final, PF, e a pressão inicial, PI, assinale a alternativa correta. Bom, meus isótopos, pay attention, please. Temos aqui uma questão sobre gases, transformação gasosa. E prestem bastante atenção. Essa transformação, meus isótopos, ela ocorre a volume constante. É, Jordan? É. Volume constante. E nós temos uma temperatura final que é o dobro da temperatura inicial. Jorge, como eu resolvo essa questão? Bom, inicialmente nós vamos fazer o seguinte. Eu vou escrever aquela famosa fórmula de transformação gasosa que nós utilizamos, que é a PVT Povotó. Again, PVT Povotó. É, Jorge? É. Então nós vamos lá. Pressão inicial, volume inicial, e isso dividindo uma temperatura inicial é igual a pressão final vezes o volume final dividindo a temperatura final. PVT Povotó é só uma maneira de você memorizar a expressão. Agora, nessa expressão nós temos 3 variáveis de estado: pressão, volume e temperatura. Só que aí, meus isótopos, muita atenção. Reparem bem. A transformação, ela começa com 1 mol e ela termina com 2 mols. Ou seja, nós temos variação do número de mols. Se nós temos variação do número de mols, nós precisamos de uma 4ª variável de estado. No caso, o número de mols, quantidade de matéria. Então, a nossa expressão vai ficar PV niti povó notó. Deixa eu apagar que eu coloquei 1. PV niti povó notó. Então, meus isótopos, eu só alterei a expressão, pois nós iremos trabalhar com as 4 variáveis de estado. Não muito bem as 4, pois nós sabemos que a transformação ocorreu a volume constante. Então, se o volume inicial é igual ao volume final, nós vamos cancelar o volume da expressão. Sendo assim, meus isótopos, a expressão fica como? Pi... É, John? É. Niti é igual a pó notó. Jorge, mas você fala notó e não escreve notó. É só para vocês memorizarem. Então, meus isótopos, quando eu estou fazendo questão de transformação gasosa, onde eu tenho uma condição inicial e uma condição final, eu fico muito atento se há ou não variação do número de mols. O que o Jones vai fazer? Vai destacar aqui a expressão, que nós vamos precisar dela já já. Então, bora juntos. Essa é a nossa expressão. Bom, meus isótopos, agora nós vamos resolver a questão. E prestem bastante atenção.
A pressão inicial eu não sei, então eu vou chamar de PI. O número de mols inicial eu também não sei, mas esse eu vou chamar de NI. A temperatura inicial eu também não sei, essa eu vou chamar de TI. Eu sei que isso é igual a uma pressão final. Diógenes, o número de mols final, você sabe? Sei e não sei. O que eu sei é que o número de mols final será o dobro do número de mols inicial. Mas como que você deduziu isso? Preste atenção, vou apagar aqui e reparem novamente. A cada mol de B2H6, você produz 2 mols de BH3. Isso quer dizer que o número de mols final é o dobro do número de mols inicial. A proporção é de 1 para 2. Se eu chamei o número de mols inicial de Ni, o número de mols final será 2Ni, ou seja, o dobro disso. E no enunciado da questão, ele cita a temperatura final será o dobro da temperatura inicial. Sendo assim, eu vou chamar de 2Ti. Jones, e pode fazer isso? Não é que pode, deve. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos riscar as variáveis. Ni cancela com Ni. Ti cancela com Ti. Olha tanto que já está ficando mais simples. Continuando a nossa saga, meus isótopos. Vamos lá. Pressão inicial vai ser igual a pressão final dividido por 2 vezes 2. Ou seja, meus isótopos, dividido por 4. Então, meus isótopos, nós podemos, sem medo de ser feliz nenhum, dizer o seguinte, que a pressão final, ela é 4 vezes a pressão inicial. Again, a pressão final será 4 vezes a pressão inicial. Mas como que você chegou nessa conclusão, Diógenes? Eu simplesmente aproveitei do sinal da igualdade e fiz uma multiplicação aqui, meus queridos, cruzada. Pressão final é 4 vezes a pressão inicial. Sem medo de ser feliz, nós devemos assinalar a alternativa de letra C. Bom, meus isótopos, espero que vocês tenham entendido, compreendido a resolução da questão. E se gostaram do vídeo, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo nos grupos de WhatsApp, deixem comentários. Ajudem o nosso canal a crescer. Eu sou pequeno, mas um dia eu serei grande. Um forte abraço a todos vocês.